Bom, pessoal, ah, como vocês me pediram, a gente perdeu uma parte da aula lá, porque eu com um problema técnico lá na gravação, né? Então eu estou gravando de novo o começo da nossa aula, né? 2.3, que a gente fala aí ainda das nossas estações elevatórias, mas nessa situação aqui a gente vai falar de estações elevatórias e potências de bomba. E até agora a gente viu de perdas de cargas totais, né? Quando a gente fala de comprimentos totais aí de tubulação. E aí a gente precisa dos nossos perdas de cargas localizadas, né? Então a gente vai aprender a calcular essa perda de carga localizada aí também. Então vamos lá. Equação de Rasen-Williams, muito conhecida da gente. O que acontece? Nós temos aqui, com Rasen-Williams, ah, a forma que a gente sempre usou, que ela é a nossa perda de carga unitária, porém a gente usava ela como é, perda de carga total, né? Então a gente tinha uma perda de carga total e tinha a fórmula de Rasen-Williams, que é o J, né? Que é a nossa perda de carga unitária vezes nosso comprimento, tá? Então nada mais era do que esse valor 10,65 de vazão elevado a 1,85 e assim por diante, vezes nosso comprimento aqui, só que em vez de chamar isso aqui de J, que é como perda de carga localizada, a gente chamava ΔH, exatamente por isso, que era a nossa perda de carga unitária vezes o nosso comprimento. Tá, vamos lá. Muito conhecida nossa, não vamos entrar em detalhes dessa forma. O que a gente precisa fazer agora, aqui é uma tabela que tem nosso coeficiente C lá, que a gente já está cansado de ver ele lá, só procurar aqui e a gente acha. E vamos lá. Para a gente achar agora a perda de carga, como a gente vai ter alguns elementos a mais aí, que são curvas de 90 graus, válvulas de crivo, válvulas de retenção, a gente precisa achar nosso L total. O que é esse L total aqui? Nada mais é do que o nosso comprimento, né? Total da tubulação, mais as nossas perdas de carga localizadas. Então a gente precisa pegar aí as nossas perdas de cargas localizadas mais a nossa perda de carga total para poder fazer isso. Bom, comprimento total da tubulação é fácil, sempre vai ter e tudo mais. E como a gente acha essa perda de carga localizada? É simples. A gente tem uma tabela, tá? E através dessa tabela a gente tem os nossos diâmetros e os nossos comprimentos equivalentes, tá? Então essa tabela hidráulica aqui ela vai depender do nosso comprimento equivalente, tá? Então conforme você vai achando o nosso diâmetro aqui, a gente tem uma determinada quantidade de metros coluna água que a gente fala, ou em algumas literaturas consideram só metros de cada uma de perda de cargas aqui. Bom, vamos exemplificar isso para a gente entender. Então vamos lá, ele fala que a gente tem uma tubulação de aço galvanizado com um diâmetro de 15 centímetros, de, de 15 centímetros ou 0,15 metros, ou ainda, se a gente preferir, 150 milímetros. Nós temos um comprimento de 35 metros, comprimento da tubulação, tá, gente? Ele falou que tem uma válvula de gaveta e dois cotovelos de 90 graus. Vamos colocar aqui, válvula gaveta, vamos colocar, porque nós precisamos do comprimento equivalente e comprimento equivalente do nosso cotovelo de 90 graus, tá? Então vamos achar lá na tabela essa parte aí. Então, válvula de gaveta. Como é a nossa válvula de gaveta? É a primeira lá, é a válvula de gaveta, né? O comprimento equivalente a uma válvula de gaveta. Bom, nós estamos falando que é 15 centímetros, 150 milímetros ou 0,15 metros, né? Então vamos lá, se a gente tem um diâmetro aqui de 150 milímetros, posso pegar esse 160, né? Que vai ser equivalente aqui.
É, vamos lá, 160 milímetros, seria o de 6 polegadas. Na realidade, gente, a polegada, ela é, arredondando os valores aí, seria 25 milímetros. Mas esse 25 milímetros, quando a gente fala, é diâmetro interno, tá? Então, o que acontece? Ele está me falando aqui que isso é diâmetro externo, tá? Então, por que eu vou pegar o 160? Porque o meu diâmetro interno, se vocês fizerem aí 6 polegadas vezes 25 milímetros, vocês vão achar um valor de 150 aqui, tá? Então, vamos lá. 6 polegadas. Cotovelo de 90 graus, que está mais fácil, que a gente já sabe que tem lá, 5,4. Então, vamos voltar para nossa e vamos lá. Cotovelo de 90 graus. Eu tenho dois cotovelos de 90 graus. Toda hora sai. 2 vezes 5,4. Esse é o comprimento equivalente que eu tenho da minha localizado, né? E comprimento equivalente da nossa válvula de gaveta aí. Válvula de gaveta, o registro de gaveta aberto aqui, a gente 150 milímetros vai ser de 1,2. Ele só tem um registro de gaveta, 1 vezes 1,2. Para poupar contas lá para frente, a gente já pode colocar aqui 1,2 e aqui a gente já pode colocar esse valor aí, 2 vezes 5,4, vai dar 10,80. Bom, feito isso, pessoal, praticamente nós vamos resolver a nossa situação, tá? Por quê? Porque aqui é só a gente resolver a nossa fórmula aí de Haas-Williams, né? Então, a gente pode ir, vamos fazer por partes aqui, que ele falou lá que a minha perda de carga total vai ser J vezes L total. Bom, então a perda de carga unitária vai ser a nossa fórmula, né? 10,65 vezes a minha vazão, que vai ser 0, eu não coloquei a vazão aqui? Não. Vazão 10 litros por segundo dividido por 1000, 0,010, porque a gente trabalha por metro cúbico por segundo, né? Elevado a 1,85. E isso eu vou dividir pelo nosso C. Ele tubulação de aço galvanizado. Tubulação de aço galvanizado. Ferro, ferro, conjunto galvanizado, 125. Então nós temos nosso C, 125. 125 elevado a 1,85 vezes nosso diâmetro, né? 0,15 elevado a 4,87. Fazendo essas contas aí, 4,87, isso aí vai dar 2,89 vezes 10 a menos 3, tá? Ok. Bom, eu já achei o a minha perda de carga unitária. Vou achar meus comprimentos totais agora. L total vai ser o meu L, o comprimento total da nossa tubulação, né? Meu L do tubo, mais os L equivalentes
dos meus equipamentos. Que a gente já tem ali calculado. Então, meu L vai ser... Ui, desculpa, gente. Vou apagar aqui que eu não sei onde eu vi isso aí. Então vai ser o meu L total, que é 35 metros, mais meus L's equivalentes, 1,2 mais 10,8. Meu L total aí vai ser 47 metros. Agora é só achar minha perda de carga, que é só substituir J vezes L total. Vai ser 2,89 vezes 10 a menos 3, mais, né? Desculpa, vezes o meu 47. Minha perda de carga vai ser 0,136 metros, ou 0,136 metros colunas de água. E aí eu acho minha perda de carga total com todos os nossos equipamentos lá, comprimento mais os equipamentos, ok? Bom, é assim então que trabalha com a tabela. Você vai pegar o diâmetro e achar aqui o comprimento equivalente de cada acessório, multiplicar pela quantidade de acessórios e a gente acha aí nossas perdas de carga. Para nossa bomba ou sucção, para nossas perdas de cargas de bomba, para a gente calcular lá nossas potências lá que a gente estava falando, que a gente vai calcular a potência de bombas, vocês têm um pedacinho da aula aí, né? Então, vamos falar um pouquinho de como a gente vai agir aí. A gente vai precisar achar a nossa altura total, a altura de elevação. O que é essa altura de elevação? Ela vai ser a nossa altura geométrica, né? A gente está falando ainda de desnível, de elevatórias. Então, eu tenho uma embaixo, um reservatório embaixo, um reservatório em cima, e eu tenho uma determinada altura entre esses reservatórios, tá? Porém, aqui eu preciso considerar também duas coisas. Eu tenho uma altura de sucção e a altura do reservatório, né? Então, eu preciso considerar essas duas alturas aqui, uma mais a outra, para mim saber a altura total da minha elevação, tá? Então, eu tenho que minha altura vai ser minha altura geométrica, que é o tamanho da altura geométrica, a altura da perda de carga da tubulação, então, a ΔH total dessa tubulação e a perda de carga de recalque. Então, a ΔH aqui do nosso recalque, tá? Então, vamos lá. Vamos entender isso aí mais para frente, o que atua em toda essa área aí para a gente calcular a potência. Para a gente poder calcular a potência, a gente vai ter que ter uma altura total em função da nossa vazão, que nem a gente falou. A gente tem que ter o NPSH requerido em função da vazão, que é dado pelo fabricante da bomba, mas é uma pressão mínima na entrada da bomba lá na sucção. Então, é a pressão mínima que a gente tem que ter para essa bomba não ter cavitação, ou seja, não pegar ar, e o rendimento da vazão. Eu vou mostrar para vocês aqui que tudo está envolto algumas situações que vocês vão achar em tabelas. Mas antes de eu mostrar essas tabelas, eu vou mostrar para vocês a nossa fórmula aqui e vou mostrar outras tabelas. Então vamos lá. A fórmula da potência, ela vai precisar da nossa vazão, altura total e elevações requeridas. Então, a potência da bomba, aqui é motor, tá? Então, a potência da bomba vai ser o nosso peso específico da água, tá? Que geralmente é 9,8. Do líquido, vamos falar assim, da água é 9,8. Se for o líquido, precisa mudar esse peso específico. Nós temos a vazão,
tá? Nós temos a altura total da elevação que a gente vai fazer e um rendimento em porcentagem, tá? Dessa forma semelhante, a gente pode calcular a potência do motor também. Como a gente vai calcular a potência desse motor? Também é a mesma fórmula, porém você vai multiplicar pelo rendimento do motor. Tá, professor, como que eu acho esse rendimento na realidade? Futuramente nós vamos usar algumas outras, mas isso nas próximas aulas. Você precisa usar NPSH e tudo mais. Vamos entender como funciona. Ó, tem uma tabela de um fabricante aqui da Enbio, né? Então, como você vai fazer para achar aquele valor lá? Você vai ter uma determinada vazão. Aqui embaixo ele tem metros cúbicos por hora. Aqui em cima ele está em galões por minuto. E aí você calcula a vazão. Ou se você já tiver a vazão, você vem até o valor da vazão e vai até a sua altura manométrica. A hora que você chegar na altura manométrica que você quer, a esse número em cima aqui, 68,5, 71, 71,5, 71, 68,5, é onde você acha o rendimento da sua bomba. Em alguns casos, vocês veem que ele faz uma curva. Por que essa curva? Porque eu tenho uma perda aí de rendimento, dependendo da bomba, tá? Então ele está falando que num diâmetro de zero, um diâmetro de 266 milímetros, se eu pegar aqui uma vazão de 100, 100 metros cúbicos mais ou menos, ele vai ter uma perda aqui de eficiência, tá? Vocês vão ver que se você puser aqui a altura manométrica para dar uma vazão de um rendimento de 71,5 metros cúbicos, ele vai puxar 30 a 30 e poucos metros cúbicos 30 e 30 e poucos metros de altura, né? Então, ou 29, então ele dá uma queda de altura aqui, então precisa tomar cuidado nessas alturas, tá? Às vezes ele não consegue com esse diâmetro manter essa eficiência para uma altura grande aí. Mas vamos lá. Então, aqui eu acho a minha eficiência. O meu NPSH, que não é o caso agora, mas eu também posso achar a partir da minha vazão. Então, a hora que eu achar a vazão, eu consigo ver a altura que vai ser meu NPSH, tá? Qual vai ser a quantidade. E a gente consegue também achar a quantidade de CV da bomba, se você precisar, tá? Então eu preciso lá saber quantos CVs vai ser essa bomba. Então eu posso vir aqui, achar esse CV em função também da minha vazão, pego a vazão, puxo a altura e acho a quantidade de CV que ele vai ter, em função de diâmetro. Puxando reto aqui, a gente sabe quanto vai ter de quantidade de CV. E geralmente eles dão o tamanho máximo que eu tenho de rotor, tá? E flanges de sucção e tudo mais. Ele me dá várias situações aqui. A empresa me dá também como eu vou usar. Então, só para a gente entender de novo, o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar uma distância de vazão, vão cruzar ela com a altura e aí vocês vão achar onde está a nossa eficiência aqui, tá? Pelo determinado diâmetro. Ah, mas eu não tenho diâmetro, não tem problema. Ele está me falando que as eficiências vão ser pela quantidade de diâmetro que ele está te dando aqui dessa bomba nesse catálogo. Bom, vamos voltar lá. Vamos fazer um exemplo para vocês verem como funciona então. Então, na realidade ele vai me dar aqui que eu tenho motobomba, motor elétrico e bomba hidráulica. Ele deve recalcar uma vazão de 12 litros por segundo, né? E em determinado ponto, 17 metros acima do nível
da água do reservatório. As perdas de cargas totais tubulações são 2,2, determina a potência necessária e da bomba e ao motor, sabendo que seus rendimentos são de 70% e 85% respectivamente. Ok, só jogar na fórmula, né, gente? Vai lá, fórmula da potência é 9,8 vezes a vazão vezes a altura dividido por N. Bom, como ele me deu todos os dados, potência igual a 9,8 vezes a vazão, que é 0,012 metros cúbicos por segundo, vezes o nossa altura. Ele falou que a nossa altura é 17 metros acima do nível da água e que ele fala que tem uma perda total entre a tubulação mais o recalque de 2,2 metros. Então tem que somar os dois. Lembra que a gente já fez isso lá atrás. Preciso somar todas essas alturas aí. Sucção, recalque, perda de carga de sucção, perda de carga e recalque. Então ele já me deu o valor, então 17, 18, 19,2, tá? 19,2 metros. Tudo isso dividido pela potência da bomba, né? Ele fala que a potência da bomba, respectivamente bomba e motor, é 70 e 85. Então, se é respectivamente, o da bomba é 70%, né? 70% dividido por 100, 0,7. Potência vai ser 3,23 quilowatts. Se eu for passar para CV, 1 kW é igual a 1,36 CVs. Então posso dizer que essa potência aí seria de 4,4 CVs. Tá, ele pede também, vamos colocar a potência de bomba. E ele quer a potência do motor, né? A gente pode chamar também aqui de potência e aqui de potência asterisco, como está na apostila. É a mesma coisa, tá? Então, potência do motor. Mesma coisa, 9,8 vezes a vazão, vezes a altura, dividido por N vezes N, né? São dois N's aí. Ou seja, agora é a potência do motor e a potência da bomba. Então, nossa potência do motor vai ser 9,8 vezes 0,012 vezes 19,2 dividido por 0,70 vezes 0,85, né? Que é as duas potências aí. Fazendo as contas aí, nós vamos ter que essa potência de motor vai ser de 3,80 kW ou 5,17 CV. Bom, pessoal, depois desse slide, ele já vem a nossa sem medo de errar aí, que é o exercício que está lá no outro vídeo, e aí tem a continuação. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp e eu vejo com vocês o que a gente consegue resolver lá. Até mais, pessoais.